Bem-vindos ao episódio 40 de Eu Quero Ver o Filme! Ou Eu Quero Baixar o Filme, já que todo mundo acha que nós somos um serviço de downloads ilegais. Eu sou o seu anfitrião, Rafael Coelho. Comigo estão, como sempre, Wagner Nascimento. Leonardo Wittmann. Oi, pessoal. E Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais animalesca do mundo. Usou exatamente a palavra que eu ia te sugerir. Boa, Alexandre. Sim, boa. Era exatamente essa. Hoje o Leonardo não tem correções, então. Ou a comunidade mais peluda do Brasil. Mas nem todos os animais sempre têm pelo, né? Alguns têm penas. Exatamente. É verdade. Então, deixa. E por falar em animais, eu quero contar pra vocês a desventura que eu tive. Geralmente, esse ano, 2023, não que eu tenha feito nenhuma promessa, mas até agora eu tenho acordado por volta das 6, 7 da manhã e tenho dormido por volta das 11 todo dia. Exceto anteontem, que eu fui dormir depois quase 2 da manhã, porque quando já era umas 9 da noite eu tava deitado na minha cama vendo filme, me preparando pra dormir. Quando eu vejo de canto de olho um movimento, eu olho e tem uma barata me olhando. E daí é aquele momento que, cara, só um de nós pode sobreviver, tá ligado? Eu não vou dormir no quarto com uma barata, nem a barata vai dormir no quarto comigo. Não, óbvio que não. E virou um embate até a morte. Eu tentei trazer um gato e o gato não me ajudou. Daí eu tive que pegar uma técnica antiga de pegar uma vassoura. Ou um chinelo. E cara, ela se enfiou em tudo que é canto. Foi um desastre, assim. Eu quase derrubei meu quarto inteiro. E a 1h30 da manhã, daí foi a coisa mais bizarra. Quando eu finalmente consegui pegar a barata com a vassoura, tava varrendo ela pra fora do quarto. Eu joguei ela, tem uma escadinha que leva pra entrada do meu quarto, uma escada de 3 degraus. Eu joguei ela a escada abaixo e eu ia descer pra enquadrar o corpo, pra jogar ela pra rua de vez. Quando ela sumiu, eu não sei pra onde ela foi. E daí eu fiquei... As baratas têm esse poder de fazer tu perder toda a tua dignidade quando tu tá brigando contra elas pra achá-las. É inacreditável. Porque, tem a escada, tava tudo ligado, eu liguei tudo que é luz pra ela não ter onde se esconder. A desgraçada. De um lado era um corredor aberto e do outro era pra cima da escada. Eu vi que ela não subiu a escada. Isso eu tenho certeza. Pro meu quarto ela não voltou. Mas eu não sei pra onde ela foi. Ela desceu a escada, correu na direção da escada e desapareceu. Ela escondeu na vassoura. E eu fiquei não tava na vassoura. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi bater bastante com a vassoura no chão. Não saiu barata nenhuma. E foi assim que terminou. Eu confesso que eu voltei pro quarto e fiquei em alerta mais 1 hora ainda. É horrível quando isso acontece, quando elas desaparecem, porque tu sabe que ela tá ali, mas tu simplesmente não sabe onde, assim. Tipo, a qualquer momento ela pode aparecer e voar na tua cara. E eu aqui em casa... depois dessa história é muito interessante, eu até fico sem jeito de falar qualquer coisa. E eu tenho a política de não usar Detefon ou coisa assim pra matar barata, porque eu tenho cachorro e tal, não quero intoxicar os bichos nem a mim mesmo. Então tudo tem que ser resolvido na base da violência. Do chinelo, né? Mas eu não consegui, a barata fugiu de mim. Esse foi o meu erro. Eu tentei fazer a solução humana de varrê-la pra rua ao invés de assassinar, coitado. Mas enfim... Cara, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não sabia que se varria baratas. Meu negócio, eu sei que se dá chinelada em barata. Não, tu pega uma... Mas não vai varrer a barata pra fora. Pega a vassoura e tu empurra ela. Ela tenta correr, tu empurra de novo. Ela tenta correr, daí tu empurra. Assim vai indo. Não, eu sempre dou chinelada. É uma técnica milenar. Se tu tivesse virado uma barata e se comunicado com ela, teria sido mais efetivo. Esse foi o meu erro. É verdade. Seria um livro do Kafka. Exato. Bom, estamos aqui hoje... o filme que a gente viu hoje. Alguém mais tem alguma história fantástica pra adicionar dessa semana? Não. Sou eu me expondo aqui? Beleza. Sim. Se precisarem de alguém pra se livrar de baratas, não me chamem, eu tenho medo delas. Mas esse é o episódio 40, gente. A gente chegou no episódio 40 agora. O podcast, no caso, é 40. Exato. Já passamos do auge e agora é só ladeira abaixo.
Ué, depende. Não, cara, depende. tem muita estrada Dizem pela que a frente. vida começa Dizem que a vida começa aos 40. Ah, isso é os velhos que dizem só. Não É sei. mentira, aos 40 é quando começam as dores estranhas. Aquela parte do corpo que se mexia para de se mexer e coisas assim. Eu acho que tu tá tentando zicar o podcast. Eu sei que o nosso primeiro episódio foi um episódio cheio de tristeza e melancolia. É verdade. Realmente foi um episódio difícil. A gente entrou Depois 2023 de uma maneira complicada. Depois daquela lista lá que tu inventou foi difícil, mas a gente vai Eu superar inventei. isso. Eu que fiz os filmes. Sim. Não, os filmes não são os culpados. Os culpados são a lista que... A culpada é a lista que tu criou. Que nos deixou muito abatidos. Tá. Tá, o que vocês têm visto de bom, então? Já me alegre meu dia demais um pouco. Bom, vou então. Então, só para ressaltar para os ouvintes, assim, a gente está fazendo uma gravação com um período mais curto em relação à nossa última gravação. Tá? Então a gente não chegou a ter uma semana inteira. Tô dando spoilers, mas é real. Mas eu queria ressaltar. Não, eu não falei a data, eu não disse quando, eu só disse que teve um intervalo mais curto entre uma gravação e outra. Mas assim, eu queria destacar 2 filmes que eu assisti, que na real foram os 2 filmes que eu assisti nesse meio tempo. Que um foi, eu acho que ele é da primeira década dos anos 2000, mas eu não lembro o ano do filme, tá? Mas se chama A Garota Ideal, e é um filme com o Ryan Gosling. Eu acho que é um filme canadense mesmo. Exato. E é um filme que ele é um cara que ele tem, assim, uma fobia social forte, assim, ele tem muita dificuldade de se relacionar socialmente. O cara, ele vive isolado, assim, junto com o irmão dele e a cunhada dele, só que ele vive na casa dos fundos, assim. E um dia ele compra uma boneca de plástico, assim, uma boneca tamanho, sei lá, tamanho de uma pessoa, uma boneca grande, e se apaixona por essa boneca e começa a tratá-la como se ela realmente fosse uma pessoa, né? É uma boneca inflável, não é? Eu não sei se é uma boneca inflável, eu acho que é uma boneca de plástico. Filme patrocinado pelo Real Doll. É sério? Não. Não sei. Eu sei que Real Doll é uma empresa que faz bonecas realistas para usos não muito familiares, eu diria. Ah, sim. É uma boneca pretensamente realista, assim. Só que assim, ele começa a tratá-la como se ela realmente fosse uma pessoa, assim. E daí, inicialmente tem um choque ali da família dele, do irmão, né, e da cunhada. E eles pensam, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai lidar com essa situação e tal? Até que eles vão, assim, se acostumando e tentando lidar de uma maneira com bom senso e tal. E meio que a cidade vai acolhendo o cara, assim, vai acolhendo a situação. E eu achei um filme bem sensível, assim, bem interessante, porque ele meio que subverte o que tu espera, né? Que geralmente nessas histórias tu vai esperar a narrativa clássica que o cara vai sofrer bullying, ele vai ser motivo de chacota na cidade. É uma cidade pequena, uma cidade pequenininha que ele vive, mas na real o que acontece é o contrário, né? A cidade meio que acolhe e começa a tratar a boneca, né? Quase como ele trata, sabe? Começa a ver esse lado. E daí eu não vou falar mais pro final porque é muito spoiler, mas vai se desenvolvendo de uma maneira que não é exatamente o que tu esperava. E eu gostei do filme, o Ryan Gosling tá muito bem, eu recomendo o filme. Tá no MUBI, tá? E esse foi um dos filmes que eu assisti. Não vou falar mais muito porque daí já entra pro final, mas assim, é uma premissa bem interessante e tem umas coisas interessantes de narrativa também. O outro filme que eu assisti foi um filme... Olha o que tu vai falar, Alexandre. É um filme. Eu sei o que é. Eu sou pena de ser silenciado no podcast. É um filme? É um grande filme. Tá escrito ali, filme. É um filme? Dirigido pelo David Cronenberg. Um grande diretor, fazendo um grande filme. Que é o Crimes of the Future, né? O Crimes do Futuro. Então, cara, eu tava com bastante expectativas. Alguém diria que é um dos 5 melhores filmes de 2022. Cara, realmente ele tá em várias listas de melhores filmes de 2022. Pois e até em várias listas de melhores filmes de terror. Mas assim, eu não consegui me conectar com esse filme em momento nenhum. Isso foi muito problemático pra mim. Foi muito difícil pra mim.
Porque, assim, o body horror não é a minha praia, assim, eu não me sinto bem, eu tenho, assim, angústia. Eu achei, assim, a narrativa do filme, a dinâmica, melhor dizendo, do filme muito ruim, sabe? Eu achei ele muito linear e nenhum evento do filme me causou expectativa, sabe? Eu não consegui me interessar, não gostei de nenhuma atuação e eu gosto muito da Kristen Stewart e da Léa Seydoux. Eu gosto muito das duas atrizes. O Viggo Mortensen também. Mas não curti, assim, cara. Eu não sei, eu acho que eu tive realmente uma dificuldade de me relacionar com o filme e não foi uma boa experiência pra mim, assim. Mas, assim, entendo, respeito quem gosta e eu sei que tem muita gente que gostou do filme, então é um filme bem divisível mesmo. E basicamente foi isso. O Cronenberg aborda assuntos desconfortáveis de maneiras desconfortáveis, né? Então, entendo que tem muita gente que não gosta. Faz parte. Crash, por exemplo, é pra poucos. Até eu... É um filme que eu meio tenho problemas, assim, de ver. Sim. Que é sobre pessoas que sofrem acidentes e tem prazer sexual quase com a mutilação. É uma coisa bem, bem doida e bem fora da casinha. Mas eu defendo. Crimes do Futuro é um grande filme. Não acreditem no Alexandre. Confiem em mim. Não, assista. Eu também não gostei. Tá no MUBI também. Alexandre é novo assinante do MUBI. Isso que é a formação que temos agora. Wagner, conta pra gente o que você tem visto de interessante. Então... 8 dias? 6? 5 dias? Como o período de gravação foi menor dessa vez... Vamos parar de datar o podcast, por favor. Eu também o pessoal tá dando desculpa já. Eu não assisti nenhum filme e eu parei as minhas séries nesse período porque eu também viciei em outra coisa, que é o Ghost of Tsushima, um jogo do PS4 e do PS5. Então eu fiquei esses dias, assim, envolvido na história desse jogo. Mas que é um jogo, desses jogos de narrativa cinematográfica também. Né? Ele tem um quê cinematográfico e ele se passa no Japão feudal. E a história começa com uma invasão mongol ao Japão, né? A ilha de Tsushima, mais especificamente. E o comandante desse exército mongol é um descendente do Kublai Khan, eu acho que é o neto dele, alguma coisa assim. E aí tem uma grande batalha, né, entre o exército samurai e esse exército mongol, e os samurais são dizimados, né? Em parte, bom, o jogo usa essa narrativa da honra samurai, né, dessa coisa, que a gente sabe que historicamente não é bem assim. Mas basicamente os mongóis, eles tinham esse hábito de estudar os inimigos, a cultura dos inimigos, seus valores, e usar isso contra eles, né? Então, basicamente, os mongóis trapaceiam, né? São extremamente brutais e violentos e trapaceiam. E os samurais, como tem todo aquele código de honra, né, de matar os inimigos olhando nos olhos e tal, eles são praticamente dizimados. Os únicos sobreviventes é o Jin, que é o protagonista, e o tio dele. Então, o objetivo do jogo, o objetivo inicial é libertar, né? O Jin tem que libertar o tio dele, que é a maior liderança da ilha, e depois montar uma insurreição para expulsar os mongóis dessa ilha. Só que para isso ele tem que usar de hábitos desonestos, né? Ele tem que se tornar mais violento e usar qualquer arma que ele tenha à disposição para vencer os inimigos dele, né? Ou seja, ele tem que se tornar alguém que os samurais considerariam desprezível. Então, essa é a história do jogo, assim, é bem legal, a jogabilidade é muito boa. E aí eu meio que viciei nisso. Aí deixei minhas séries, até Casamento às Cegas eu não assisti, faltam 2 episódios para terminar. E não vi nenhum filme. Mas fica aí o eu quero jogar o jogo, não sei. Vou pegar essa nova sessão. Esse jogo tá instalado no Play 4 faz meses e eu não joguei ainda. Ele é muito bom, recomendo. Como é que é o nome do jogo, Wagner? Ghost of Tsushima. E é um jogo que teve uma controvérsia, inclusive, porque eles adicionaram um modo chamado Kurosawa Mode. Sim, que é em deixa preto o jogo e branco. preto e branco, Sim. E o pessoal reclamou, não, Kurosawa é mais do que um filtro, mas enfim. Coisas da internet e gamers. Acho que foi o Léo que fez essa crítica, né? O crítico Vinho Queijo.
Eu não sei de onde inventaram de me chamar crítico de queijo. Eu sou completamente não isso. Mas tudo bem, tudo bem. Diz o cara que ama White Material, um filme que é feito para... Eu vou carregar esse fardo. Rafael, tu acha que Crimes of the Future é feito pra que tipo de gente? Pra crítico vinho e queijo. Não, pra gente normal e curiosa pra saber como o futuro vai ser. Não. Pessoas que gostam de cirurgias, pessoas que criam órgãos espontaneamente, novos, né? Órgãos não registrados. Não, pessoas que gostam de obras-primas. É 100%. Vamos ser sinceros, é 100% Crimes do Futuro e é 100% Possessor. Crítico vinho e queijo. Eita, pesado. O Leonardo tentando virar a mesa pra cima de mim, assim, de uma maneira. Pesado. Não, eu não tô tentando virar, eu tô só sendo realista. Eu sou popular, eu sou o cara que falou do Ultraman aqui. Vamos respeitar. É verdade. Mas eu também falou do Crimes do Futuro. Mas agora eu vou revelar uma grande trapaça minha, que assim como todo mundo, a gente teve pouco tempo entre episódio. Eu não consegui assistir muita coisa, então tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, que eu não falei ainda, então eu vou falar agora. Que é o filme do Netflix chamado Círculo. Que é no qual, não sei, acho que uns 50 estranhos, 50 ou 60. Sabe, um número grande de pessoas acordam numa sala, sem nada, e um a um eles começam a morrer, e aos poucos eles começam a tentar entender o que está acontecendo e por que eles estão morrendo. E é basicamente isso. O filme é uma peça de teatro de 2 horas de gente numa sala discutindo quem tem que morrer e por quê. E assim, eu diria que o filme tem uma mensagem política se cada personagem não fosse o representante de algum grupo social falando o seu discurso social, assim, de uma maneira extremamente no nariz, como diriam os americanos. Assim, é uma coisa absurda. Parece que tá vendo uma palestrinha de colégio, assim, jogral. Eu represento a minoria tal. Vocês não têm que matar por causa disso. Deus outros, mas nós não gostamos de ti por causa daquilo, então tu vai morrer. E daí, assim, o filme se... eu quero ver esse filme. É muito bizarro. Tipo, não seria um filme ruim, mas o conteúdo dele é tão absurdamente transparente, assim, que tu fica... Por quê? Então fica de ser... Tem algum momento assim, você é branco e hétero, você merece morrer, seu privilegiado. Basicamente tem. Vários momentos assim. Muito bom. Se tu assistir, tu vai o tempo inteiro dar risada, porque é sempre... tudo são discussões que tu vê, assim, na sociedade agora. Mas o curioso é que esse filme foi feito em 2015. Então ele tá, assim, meio que um pouquinho antes, acho que, da curva que meio que se difundiu mais essas discussões e tal. Então não é tão 100% sem valor assim. É um filme interessante, eu diria. Por isso que eu tô recomendando aqui, inclusive. E é isso, Leonardo, tu não viu nada também essa semana? Porque tu já... Não, porque... Já acha que já vai jogando isso com toda a certeza do mundo, assim. Não, eu só sugeri. Não, eu não vi nada mesmo, porque o intervalo entre um episódio e outro foi muito curto. Então eu vou fazer a mesma coisa que o Rafael. Eu vou recomendar um filme que eu vi no final de 2022, que eu gostei muito desse filme, e se eu tivesse visto antes da gente gravar os melhores filmes do ano, talvez ele tivesse entrado na minha lista ou tivesse tido uma menção honrosa. Que é um filme... Não. Eu me esqueci agora o nome em português. Diz o nome em inglês que a gente descobre. Em inglês é Antlers. Eu acho que em português é Espíritos Malignos, alguma coisa assim. Que é um filme com a Kerry Russell e o Jesse Plemons, que é sobre um guri no interior dos Estados Unidos que vive numa casa, e nessa casa tem um quarto, um quarto, onde ele... Isso não é spoiler, tá? Onde ele prende o irmão e o pai dele. O irmão menor e o pai dele, porque eles foram tomados por uma espécie de criatura. E daí a Kerry Russell é a professora desse guri no colégio, e ela percebe que tem uma coisa errada com ele, e enfim, coisas estranhas acontecem, mas é um filme de terror que eu gostei muito, assim, é muito... tem um climão, assim, muito bom, e é também um filme bem dramático, bem com bastante suspense. Não é um filme super
É um filme muito de clima, assim, que eu gosto muito. Uhum. E é dirigido pelo Scott Cooper. É um filme de terror, dirigido pelo Scott Cooper, que é quem dirigiu Coração Louco, com Jeff Bridges, que é um filme que eu gosto bastante também. E dirigiu um filme com o Christian Bale, que é o... O Vencedor? Não, putz. Em inglês é Out of the Furnace. Em português é Tudo por Justiça. Não é Tudo por Justiça. É alguma coisa parecida com isso. Tudo por Justiça, exatamente. Tudo por Justiça? Uhum. Ah, tá. Que são 2 filmes que eu acho bem bons, e agora ele foi, enfim, fazer esse filme de terror que eu achei bem, bem interessante. Eu altamente recomendo esse filme, assim, mesmo. É acho um dos filmes de terror mais legais que eu vi nos últimos anos, assim. Vou ter que me lembrar de ver isso. Fortemente. É um título que eu já tinha ouvido alguém comentar ou lido em algum lugar. E daí é um filme que eu acabei não vendo interessante. Tá no Star Plus, né? Tá no Star Plus. Eu vou dizer assim, ó. Eu tava no Star Plus, Espíritos Malignos. Eu achei o título meio qualquer coisa. Mas eu pensei, vou dar uma olhada nisso aqui. E assim que o filme começou, já me pegou, assim, eu curti bastante. Sim, daí tu viu o título original Antlers e pensou, mas a continuação do Tusk não pode ter saído ainda. Vai sair o Tusk 2. Vai sair, sim, sabemos. Mas é isso. Massa! Realmente parece interessante esse filme. Enfim, com essas recomendações, nós chegamos ao fim desse primeiro bloco. Nós vamos fazer uma pausa para matar as baratas nas nossas vidas, pegar bebidas e coisa e tal. E voltaremos para falar para a primeira discussão online, não perca, do filme O Lobo, de 2021. Então tá, estamos de volta com esse episódio incrível de Eu Quero Ver o Filme, apresentando a primeira discussão online da história. Não sei se isso é verdade. Mas eu vou falar como se fosse do filme O Lobo, de 2021, dirigido por Natalie Biancheri, que também dirigiu Nocturnal, de 2019, que eu não vi, mas na verdade eu confundo, eu não sei se esse é um filme que eu ouvi falar ou se é outro filme com um nome parecido. Uhum. Então, ela fez esses 2 filmes e mais um curta, eu acho. Não tem uma carreira super extensa, mas pelo menos agora eu posso dizer que é um pouco interessante em alguns aspectos. Esse filme está disponível no Globoplay, para quem quiser ver. E se não quiser pagar, daí não é problema meu, não fala comigo, a gente não é um serviço de distribuição online, nós só falamos sobre filmes. Nós vamos aqui falar spoilers livremente, tá? Então, se tu não viu o Lobo, vai lá assistir e volta aqui, aquela coisa toda. Se não tiver interesse em ver o filme, fica pela discussão, que vai ser engraçado e divertido. E aqui, geralmente, nesse espaço, eu falo mais ou menos uma sinopse extremamente curta de 3 parágrafos da história do filme. Esse sendo Jacob, não aquele Jacob, que é o George McKay, de 1917, é internado pelos pais em uma clínica que cura, entre aspas, a identificação de pessoas como animais. No seu caso, um lobo, como diz o título. Gerida com punho de ferro pelo Dr. Mann, também conhecido como Zookeeper, que é o Paddy Considine, do House of the Dragon, que usa métodos um tanto sádicos para tratar seus pacientes. Na clínica, junto com outros adolescentes /animais, ele conhece a misteriosa gata selvagem, Cecile, que é Lily Rose Depp, que não é uma paciente, mas tem chaves do recinto, com quem acaba se identificando e desenvolvendo uma relação. Sua vida na clínica vai de mal a pior e Jacob acaba sendo preso e amordaçado como um animal selvagem. Revoltados com a audível tortura de Jacob, os outros pacientes se rebelam. Mais tarde, Cecile o liberta. Ao chegarem ao portão, Cecile se revela apenas uma aliada de Twitter e Jacob escapa sozinho para a incerteza da liberdade. E aí, jovens? Quem quer começar a falar a sua relação com o Lobo? Uma aliada de Twitter foi genial. O lado de Twitter foi melhor. Eu posso começar. Vai fundo então, Alexandre. Então, cara, a minha relação não existia, porque eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Assim, até o Rafael nos apresentar no último episódio. E, assim, então eu fui assistir o filme sem nem ler a sinopse, assim, sem saber nada mesmo. E, cara, tem 2 visões, assim, sobre esse filme. Eu acho que na superficialidade dele,
no discurso direto dele, no que ele nos diz realmente, no que ele nos mostra. Eu acho que tu vai dizer exatamente o que eu pensei sobre esse filme. Fala, Alexandre. Ele é um filme que eu acho razoável, assim, que ele funciona razoavelmente. Tem alguns problemas ali depois de foco no que ele quer falar. Entretanto, eu acho que a sua problemática reside na sua simbologia e nas suas pretensas alegorias. Eu acho que ele é problemático nas alegorias que ele propõe, no que ele tenta falar, assim, no que ele tenta se relacionar, sabe? Eu vejo algumas questões assim, porque assim, quando tu vai fazer uma crítica social e tu vai falar de assuntos tão importantes, eu acho muito imprescindível que tu tenha estudado sobre o assunto, ou que tu tenha vivência, ou os dois, que tu tenha responsabilidade, né, com esse tipo de crítica e quando tu vai abordar esses temas. Eu não estou querendo dizer aqui que não se teve isso, que a equipe não teve isso, ou que quem fez o filme não teve isso, até porque eu não sei, não saberia dizer. Entretanto, o resultado final, para mim, em alguns momentos, pecou nisso, entendeu? Eu senti falta disso em alguns momentos, sabe, algumas coisas. E, bom, inicialmente falando, foi mais ou menos isso que eu pensei. Wagner, quer dar tua tese de abertura? Assim como o Alexandre, eu também não vi trailer, eu não tinha lido a sinopse. E eu já assisti ao filme achando que eu não ia gostar, porque foi o Rafael que indicou. Uau! E como os dois filmes que eu mais odiei ano passado, que foi Possessor e Terrifier, o Rafael amou, eu pensei, o RRR que o Rafael descobriu e trouxe não, pra RRR foi uma pois pedra. Isso ninguém lembra. Desculpa. Só uma observação. O Rafael descobriu o RRR, é isso? Descobriu esse filme. Pra esse podcast, sim. Eu vou defender o Rafael. Fui até a Índia, fechei contrato com o J.R.R. Ramamuli e trouxe o filme dele pra cá. Tá. Agora já pode ser revelado, porque enfim, já passou um ano. Mas enfim, então eu fui assistir esse filme pronto pra não gostar. E qual a minha surpresa, quando eu terminei o filme, eu descobri que eu gostei. Assim, eu achei um filme bem envolvente, assim. Eu acho que ele é o tipo de filme que tem tudo pra ser chato, né? Porque ele não é... O ritmo dele é mais lento, né? Ele não é um filme que tem grandes conflitos, grandes ações. E não, acho que ele é um filme bem fluido, assim, né? Eu gostei bastante, eu gostei da trilha sonora, uma trilha bem minimalista, assim. Tem pelo menos umas 2 cenas que eu achei muito boas, que eu fiquei impressionado. Por outro lado, eu penso que esse é o tipo de filme que daqui a algumas semanas eu vou esquecer completamente que eu assisti. Porque concordo com o Alexandre que eu acho que ele é um filme superficial. Ele tem uns 2 grandes temas que ele quer trazer, essa questão da violência institucional, né, de clínicas, instituições psiquiátricas, né, de como esses espaços são violentos, são arbitrários, a questão de identidade, né, de crise identitária e coerção social. Então tem esses grandes temas, mas eu acho que eles são tratados de maneira muito superficial, assim. Acho que ele não é um filme que ele quer passar uma mensagem, ou que passa essa mensagem, tá, mas não tem muito. Tanto que eu fiquei pensando, o que eu vou falar sobre esse filme, né? Porque ele não tem muito, ele não te dá muito mais elemento para refletir em cima dele. E também fiquei na dúvida, assim, sobre o quanto ele não é irresponsável em alguns momentos, assim, concordo com o Alexandre. Porque essa síndrome, né, existe, eu fui pesquisar, que tem um nome chamado disforia de gênero, né? Disforia de espécie. Mas ele é traduzido aqui como disforia de gênero. Eu dei uma pesquisada, mas é disforia de espécie em inglês, e aqui é tratado como disforia de gênero. Não sei por quê, essa escolha de tradução. É um distúrbio que existe, de fato, e pode ser... A gente pode pensar também em questões de orientação sexual, né, e todas essas coisas de cura gay, né, que infelizmente é super atual ainda. Então é um
um tema socialmente super relevante, mas extremamente amplo, né? Dá para pensar em identidade transgênero, né? De transexuais, intersexuais. E aí esse talvez pode ser o calcanhar de Aquiles, assim, sabe? Eu acho que alguns personagens, embora eu goste muito do elenco, eu gosto bastante, inclusive o elenco de apoio, né? Eu acho que mesmo esses personagens ali que não tem uma história, eles são muito bem atuados, assim, acho que foi uma boa escolha de atores, mas esses personagens de apoio, às vezes, eles são apresentados de maneira caricata, né? E aí acho que é pelo roteiro. O roteiro trata eles de maneira meio caricata, e aí pode passar a impressão de, tá, então quer dizer que essas pessoas que têm de fato essa síndrome ou esse distúrbio, né? Essa patologia, porque a medicina trata como patologia, quer dizer que aquilo é só um capricho, né? Às vezes parece que é só um capricho aquilo, que é uma coisa de escolha mesmo, sabe? Então parece que o filme resvala na crítica que ele quer fazer. Então, mas de novo, assim, eu assisti hoje, poucas horas antes de gravar, eu não sei o quanto eu que tô vendo achando pelo em ovo, mas assim, tem isso, eu gostei do filme, eu acho que eu até pesquisei a diretora, essa Nathalie Biancheri, e eu fiquei, olha, quero ver mais obras dela, assim, né? Eu acho que tem escolhas que ela toma que eu acho interessantes, mas tematicamente pode ter problemas, assim. E tem outra coisa também, eu acho o filme nada original, assim, né? Claro, a gente pode debater depois questão de originalidade, né? Mas tem vários filmes, inclusive vários filmes clássicos, né, que tratam sobre isso, que se passam em instituições psiquiátricas e tal, né? E aí eu fico pensando, tá, mas o que é esse traje novo, sabe? Não tem uma abordagem, sei lá, não tem nada que por isso eu acho que talvez ele não perdure na minha memória, sabe? Sim. Então eu gostei bastante no primeiro momento, terminei, achei, tá, legal, foi um bom filme, mas não sei se a longo prazo ele dura, né? Não sei se ele rende muitas discussões. Justo. Mas inicialmente é isso. E tu, Leonardo? Qual foi tua relação com O Lobo? Então, eu acho que eu tô bem alinhado com o Alexandre e com o Wagner, assim. Eu também não tinha ouvido falar desse filme, eu não vi trailer antes, nada. E é meio engraçado isso, porque eu me lembro que antes de assistir o filme eu pensei, o Rafael às vezes ele vai pra dois lados, né? Ou é tipo, olha o que o Rafael me inventou, ou tipo, o Rafael tu é um gênio. E tipo, eu vou dizer que nesse filme eu tô mais pro lado do Rafael tu é um gênio. Porque eu gostei do filme. Pra mim foi uma grata surpresa. Um breve parênteses, assim, eu acho legal a gente ter começado o ano com um filme que é menos conhecido, um filme que é menos falado, assim, porque a gente poderia ter começado com um filme mais conhecido, um filme mais blockbuster, e a gente ter começado com um filme mais obscuro, digamos assim, eu achei uma sacada legal. Eu gostei do filme, eu também concordo que eu acho que eu não gosto muito de usar a palavra mensagem, assim, mas eu acho que, né, a mensagem por baixo da história, ou a ideia por baixo da história, eu também acho que é superficial, assim, o jeito que ele trata as questões, como o Wagner falou, seja de identidade transgênero, seja de, enfim, o que for, né, tipo, das instituições psiquiátricas, da violência das instituições psiquiátricas. E realmente eu acho que o filme nisso, ele peca um pouco. Tem um aspecto do filme que eu vou trazer mais pra frente, quando a gente realmente começar a discutir, que é o que mais me incomodou. Mas, ouvindo o Alexandre Wagner falar, eu me dei conta que talvez, assim, eu, pelo menos inicialmente, eu tenha sido a pessoa que menos ficou incomodada com o filme, porque eu acho que, por ele ser superficial um pouco no assunto que ele tenta abordar, eu meio que assisti o filme, isso foi uma coisa meio que inconsciente, assim. Eu assisti o filme só, entre aspas, é a história de um cara que acha que é um lobo e tá numa instituição, sabe? Eu não fui muito além pra, tipo, tentar
analisar o quanto o subtexto dele foi bem Abordado. trabalhado ou não. Até porque não foi bem abordado. Então acho que eu meio que inconscientemente só, tipo, tá, não abordou bem isso direito, então eu só vou, tipo, ver o filme de uma maneira que é, tipo, é a história desse cara aqui e ponto. Mas eu concordo que tem, assim, momentos em que ele pode ser realmente bem leviano, eu diria. E me parece que até um pouco, assim... leviano no sentido até que tem alguns momentos em que parece que ele poderia ir para um lado que seria um lado mais interessante, que geraria mais discussão, mas ele vai para um lado que parece que passa uma ideia de tipo, opa, tu tem certeza do que tu tá falando aqui, tu tem ideia do que essa escolha narrativa traz como consequência para o que tu tá tentando, pro assunto que tu tá tentando abordar. Então, fiquei um pouco com essa impressão, assim. Mas eu gostei do filme. Eu diria que eu gostei bastante do filme. Assim. Achei um filme bem... sei lá, eu achei um filme diferente. Assim, como o Wagner também falou, ele tem um ritmo mais cadenciado, mas em nenhum momento eu achei maçante. Em nenhum momento eu fiquei, tipo, entediado, assim. Mas, enfim, é isso. Sobre isso que tu falou, Leonardo, foi justamente o que eu quis dizer ali na abertura, é que, cara, se tu trata o filme como tu tratou, realmente, como o Leonardo tratou, tipo, o filme é isso que está sendo mostrado. Tipo, ele super funciona, sabe? Eu raramente faço isso, tá? Mas esse filme, ele me deixou com dúvidas, e eu fui pesquisar análises e críticas sobre ele, porque justamente eu achei o foco dele muito difuso sobre o que ele queria falar. Eu achei que ele não tinha muita firmeza, não tinha muita, sei lá, não dava pra saber exatamente qual é a do filme, o que ele quer, qual é a proposta, entendeu? E eu, inclusive, achei algumas críticas dizendo justamente isso, que o filme ele meio que se perde no meio das suas propostas. Sim. Assim, né? Mas eu concordo, assim, tipo, uma coisa que eu li nessas críticas que eu discordo é que ele é um filme que, por ser lento, ele dilui teu interesse e tu perde o interesse. Eu não perdi o interesse em nenhum momento, sabe? Eu consegui me envolver com o filme, com a história das personagens ali, do protagonista, principalmente, com as suas dinâmicas ali. E então isso é uma coisa que para mim funcionou, mas isso é o que eu quis dizer, isso é o que está na base, né? O que está no que é mostrado, no discurso direto. O problema para mim é que é até difícil de saber se realmente o filme quer abordar outros assuntos, se realmente ele realmente está falando sobre outras coisas, sobre o que ele está falando, entendeu? Como o Wagner citou ali, tem sobre a comunidade LGBTQIA+. Tá? Ele realmente está falando sobre isso? Ele está falando sobre uma pretensa cura gay? Às vezes é difícil até de saber. Porque, ele tá falando com certeza sobre violência psiquiátrica, né? Ou sei lá, uma cura, uma pretensa cura disfarçada, né? Que na verdade é uma tortura, na verdade é uma violência ali. E também ele propõe, que eu acho que a gente ainda não falou, propõe uma discussão ali que fica meio pelo caminho do ser humano versus o animal, do ser humano ser um ser superior, que é até dito, isso é verbalizado pelo Perry Considine ali, em certo momento. Então, assim, sei lá, eu acho um pouco confuso o filme, sabe? Nesses subtextos dele, eu acho um pouco confuso. Na história, é de boas, assim, dá pra acompanhar, eu não perdi interesse em nenhum momento, como eu falei, né? Mais ou menos isso. Eu concordo geral com vocês. Pra mim também é a história de dois filmes em um só, que a parte que é a superfície do filme mesmo, ali das pessoas acreditando ser animais, estando naquela clínica e tal, eu achei legal, até divertido ao mesmo tempo, que é revoltante, coisa e tal. Acho que funciona de todas as maneiras que o filme se propõe ali. Na questão do subtexto, eu até evito usar a palavra problemático, porque eu acho que ele é mais bagunçado nesse sentido. Ele me lembra muito mais sabe quando os X-Men tentam fazer comentário político? Que, ok, eu sei o que tu tá tentando me dizer, só que, cara, tu comparar uma pessoa que é uma pessoa normal,
só tem, tipo, coisas que a sociedade tem, enfim, identidades que a sociedade considera não toleráveis, digamos assim. Tu comparar isso com uma pessoa que literalmente tem uma visão de laser, que pode matar todo mundo e destruir inclusive o prédio onde as pessoas estão dentro, tipo, é 2 pesos, 2 medidas, sabe? Um é realmente um perigo e outro é só uma pessoa normal, tá ligado? Não tem... Então, pra mim, o filme meio que peca nisso, assim, ele acaba colocando problemas reais que tem o formato, sei lá, de uma estrela num buraco quadrado e a coisa não encaixa perfeitamente, assim. Até saber que o distúrbio real existe mesmo, meio que alivia isso pra mim um pouco também, assim, sinceramente. Uhum. Eu fiquei... pra mim, eu acho que... Não, eu só ia... Só uma coisa antes. O Alexandre tava trancando pra mim e o Rafael também. Eu não sei se são vocês ou se sou eu que tô trancando. Não, pra mim tá tudo normal, cara. Pra mim tá normal também. normal. Tá. Eu tô normal pra vocês também? Sim. Tá. Não, eu só ia falar brevemente, é que eu acho que como, pra mim, eu fiz essa leitura do filme, tipo, só pela mais... Só aceitei mais a superfície do filme, porque eu acho que é um filme tão óbvio em alguns momentos, que é tipo, tá, eu sei o que tu tá tentando me dizer, então, tipo, só vou te olhar mais pela superfície, sabe? Eu acho que foi um pouco isso, tá? Eu entendo o que o filme tá querendo dizer, sabe? Eu entendo esse, sei lá, o diretor ali da instituição que tem métodos super humilhantes e super violentos. Tá, eu entendo o que o filme tá tentando me dizer com isso. Não é nem um pouco sutil, é bem na cara. Uhum. Então, ok. Então, tipo, tá. Então, é por isso que eu acho que eu acabei vendo o filme, como eu falei antes, assim, de uma maneira, só mais como uma história de, ok, é um cara que acha que é um lobo. Só, enfim. Eu tenho uma questão também, que quando esse filme se propõe, se é que ele se propõe a fazer uma analogia com, por exemplo, a comunidade trans, eu não sei, cara, pra mim eu não sei se eu acho adequado, cara, porque assim, a própria disforia de espécie, ela é muitas vezes utilizada em comentários transfóbicos, assim, em pessoas, assim, fazendo comentários, sabe, e utilizando isso. Entendeu? Se usa como piada, basicamente. Pois é, então eu não sei se... aí é que tá, eu não sei dizer, com certeza, o filme não te deixa especificado se ele realmente está fazendo essa analogia, mas em alguns momentos parece, entendeu? Porque ele usa elementos como, por exemplo, tem uma fala do protagonista, eu acho que é mais do meio pro final, que ele fala algo do tipo, eu não sinto que eu estou no corpo correto, ou às vezes eu me sinto como eu não quisesse estar nesse corpo. Ele fala alguma coisa nesse sentido, né? O protagonista do filme. Sim. Acho que mais pro final. Isso é uma coisa que é muito atribuída à comunidade trans. Só que é uma definição muito rasa e eu diria até ultrapassada, entendeu? Porque assim, o que é o estar no corpo certo? O que é o corpo certo, entendeu? Então, é porque muitas vezes se fala sobre isso, que as pessoas trans muitas vezes fazem algum tipo de procedimento cirúrgico, alguma coisa assim, para se sentirem satisfeitas, confortáveis com o seu próprio corpo, né? Mas assim, um corpo é um corpo, as pessoas nascem com um corpo, as pessoas cisgênero também fazem, muitas vezes têm satisfações com o próprio corpo e fazem cirurgias, procedimentos para se sentirem bem com o próprio corpo, entendeu? Então isso é uma coisa que, não sei, me pareceu não muito adequada no filme. Assim, e isso é nesses momentos que eu falo que tem ali, poderia ter, se realmente vai falar sobre isso, poderia ter um cuidado, um estudo a mais, né? E não sei, isso me incomodou um pouco, sinceramente, sabe? Mas... outra coisa que eu queria falar, que vai meio de encontro com uma coisa que o Leonardo falou, é que eu acho que o filme, assim, acaba ficando no meio do caminho de várias direções possíveis. Não sei, vendo o filme na minha cabeça, eu comecei a pensar, existe uma versão praticamente body horror desse filme, onde pessoas realmente atacam outras e tem violência, e pessoas tentam fazer modificações
corporais reais mesmo para se tornar os animais que elas são, que seria mais interessante, mais fascinante, sabe? Inclusive o romance do filme também fica no meio do caminho. O que é que une aqueles personagens é meio que fica sonegado, assim, e ao mesmo tempo não é drama o suficiente, sabe? Pra mim ele sofre um pouco de síndrome de cinema gaúcho, assim, que ele acaba... ele sugere várias direções, mas não se compromete em nenhuma, assim. Então... Sim, pois é. Até fica isso me incomodou um pouco. Vocês acham, na visão de vocês, o filme realmente ele quer falar sobre essas coisas? Por exemplo, isso não tem como saber, eu acho. Eu acho que não tem como a gente eu acho que ele quer ser um subtexto trans, não, eu acho que ele tropeça aí. Não, eu acho que sim. Eu acho que se é adequado falar em subtexto trans, assim, porque esse transtorno, de novo, não acho o termo mais adequado, mas enfim, sim, essa disforia existe, né? Mas ela é muito semelhante com a questão trans, né? Com identidades da comunidade LGBTQIA+. Então, acho que também não, eu acho que é um pouco inevitável, assim, fazer essa comparação. Pois né? Porque acho que se a diretora queria ou não sei, mas é inevitável fazer esse tipo. Isso que o Alexandre comentou, né, desses comentários que se a gente seguir nas comparações com a comunidade trans seriam transfóbicos, né, que são levados a cabo pelo personagem do Perry Constantine. Tipo, eu não achei problemático porque aquele personagem falando, né, ele é o grande vilão da história. Aquele não é o ponto de vista do filme, claramente, também. Mas ao mesmo tempo, esse filme segue na linha, na longa tradição, né, de filmes sobre comunidades marginalizadas, e aí podem ser trans, podem ser negros, podem ser mulheres, que é aquela linguagem do sofrimento, né, da violência. Então é mais um filme lá dessas pessoas presas, né, e violentadas, e tal, massacradas, tem isso. Ao mesmo tempo, eu acho sensível a maneira como ela aborda o protagonista, assim. Sim, total. Eu acho que todo o sofrimento que ele sente ali, aquelas cenas que ele está dormindo, né? Todo aquele começo que mandam ele uivar, ele não uiva. Aí durante o sono tu vê ele se debatendo ali. E isso eu acho muito interessante também, que não tem poucos diálogos nesse filme, né? Então tu já começa o filme lá no meio da história, não é tipo filme hollywoodiano, blockbuster, que é tudo na tua cara, assim, dialogado, expositivo. E vamos te apresentar primeiro essa clínica, e vamos te apresentar toda a história desse protagonista. Não, ele já te joga no meio da história. E então tem isso, assim, eu acho sensível a maneira como o protagonista é desenvolvido, né? Todo esse drama dele, eu acho que é muito sensível a maneira como é posta na tela. Por outro lado, tem essas questões, assim, né, realmente é problemático, assim, tratar esse tema da disforia, porque nos Estados Unidos parece que é mais comum esse tipo mais comum não, tem mais literatura a respeito, né, aparece mais na mídia e tal. Então, para nós brasileiros, talvez o mais acessível seja pensar na comunidade trans. Então, tem esse problema, assim, sabe, tal. Não sei se para alguém que é trans isso não seria ofensivo, né? Então, eu acho que ele varia entre a sensibilidade e o quase responsável, às vezes. Sim, Wagner, mas foi justamente isso que eu quis tentar dizer, entendeu? Porque isso, muitas vezes, essa disforia de espécie é muitas vezes usada como ofensa para pessoas trans, entendeu? E, então, por isso que eu falei pro Rafael ali, quando a gente estava falando, que eu não sei se eu acho adequado, mas aí também eu sempre fico assim, mas será que o filme realmente ele quer fazer esse paralelo? Será que ele quer fazer porque ele... Cara, mas eu acho que no momento que a gente é capaz de traçar esses paralelos, o filme faz. Independente se tem intenção ou não, sinceramente. É que também assim, eu também acho assim, eu acho que bom, eu só uma nota de rodapé, assim, eu me lembro de ler que a diretora, que me esqueci o nome, Rafael? Nathalie Biancheri.
Nathalie Craig. Ela leu uma reportagem sobre uma menina que achava que era... Não me lembro o que, mas ela leu uma reportagem sobre uma menina que achava que era algum animal. Então isso meio que foi o... digamos, o passo inicial para ela ter ideia pro filme. Então, sim, do que eu li, tá? Então me parece que ela realmente começou o filme pensando a partir dessa ideia. Claro que mesmo assim o filme vai trazer outras interpretações, como a gente tá falando aqui, né? Evidentemente, sim. Mas só essa nota de rodapé, assim. Mas assim, é que eu acho que é um pouco isso. Eu acho também que se a gente tentar ficar muito nessa coisa de o que o filme quis abordar, ou como o filme abordou essas questões de, enfim, de tratamento de minorias, eu também, daí com certeza o filme vai se enfraquecer muito, assim, porque eu acho que esse é realmente o principal problema do filme, é esse, assim. Sim, sim. Mas eu acho que tem coisas nele que eu acho que tipo, que me parece que ele tem eu acho algumas qualidades, assim, excetuando essa coisa de como ele tratou esses temas, assim, sabe? Não, é só que eu acho que, tipo, eu não, que eu acho que eu percebo que a gente tá... a gente caiu de cabeça na parte mais crítica, mas tem outras coisas legais nesse não, filme. é que eu digo, que eu acho que a gente tá bem alinhado nisso, sabe? Que o filme, pra mim, ele é leviano em algumas coisas, mas eu acho que é isso, sabe? Eu acho não, por exemplo, o personagem é muito bem desenvolvido ali. Está posto, assim. As atuações eu acho interessantes, e elas são atuações difíceis, né? São atuações complicadas ali. E, cara, a dinâmica ali do que ele quer falar, da tortura, da violência, até física e psicológica. Os eventos são bem marcantes ali do filme, são bem... O personagem do Perry Considine, por exemplo. Pô, o que esse cara faz, cara, tem cenas assim que ficam na tua cara. Eu não vou mais... O Wagner falou que vai esquecer do filme, mas, por exemplo, aquela cena que o garoto tá subindo a árvore. Ele diz, não, sobe a árvore como se tu fosse um esquilo, não como se tu fosse um garoto. Sim. Sabe? Os esquilos sobem com as suas unhas. E daí o cara perde a unha, sabe? É um troço de uma violência, de uma... aquilo me pegou porque eu tenho trauma com unhas, então eu não posso ver. Sim, e eu acho que tem isso vai escalando de uma forma que tu vai sentindo cada vez mais esse peso, né? Que é uma coisa que o filme faz bem. Daqui a pouco o Perry Considine tá dizendo que pra garota pular da janela e voar, sabe? Um troço absurdo, entendeu? E essas coisas, essas dinâmicas do filme eu acho que funcionam muito bem, assim, sabe? Eu acho que a dinâmica da violência é muito bem explorada no personagem do Perry e a da outra doutora, que eu esqueci o nome dela. Sim. Angeli. Oi? Angeli. Angeline, né? Isso. Não, Angeli só. É que nem Angeli. Porque são dois espectros da violência, né? É meio que o bom policial e o mau policial ali, porque ele é o cara violento e ela é das atividades comunitárias, aspas, boazinha, né? Porque ela tem mais o aspecto da violência psicológica ali. Então ela é uma escrota, mas tem aquele verniz civilizado. Não, estou preocupada com os pacientes, porque eu quero que vocês melhorem. E aí quando ela perde o controle, chamam o outro doutor, que o cara é atroz, né? É linha dura. O Perry, eu não conhecia ele, né? Eu fui conhecendo o Game of Thrones, que assim, o papel dele lá é incrível. E nesse filme também, assim, o cara tá possuído, assim, né? Ele aquele personagem... Uma baita presença na tela, né? Impressionante. Te dá um ódio, assim, tu quer que ele morra o mais rápido possível. Então eu acho que é bem explorada essa questão da violência nesses dois personagens. Então eu vejo
vários pontos positivos no filme, assim, né? Apesar da gente ter malhado ele. Nós estamos sendo um pouco críticos, mas é que eu acho que tem a parte crítica dele talvez seja até a parte mais interessante de discutir. Não, mas acho que o Léo fez bem, assim, trazer esses pontos que... Outra coisa, assim, uma coisa que eu não vou deixar passar, o filme é extremamente bem filmado, tem planos lindos ao longo do filme, assim. É um filme que adora enquadramento frontal reto, que eu também adoro, então nós nos entendemos nesse sentido. Como vocês falaram também, eu não achei até um filme lento, mas esse clima mais assim, um filme de vibes, eu achei excelente, assim. Por um lado, de novo, esse filme é multifacetado e podia seguir para qualquer uma dessas direções um pouco mais, eu acho. Se fosse mais um filme de vibes, talvez seria melhor, ou não sei, podia ser um filme mais reflexivo. Outra coisa que eu acho interessante é que o filme só passa por cima e segue a vida, que é basicamente ali no começo, quando eles estão introduzindo o pessoal o Jacob recém chega, ele é um jovem que não, eu não quero ser um lobo, eu tô aqui pra me livrar disso, e é isso. Apesar dos seus pais dele que colocam lá, ele fala isso, pelo menos, fica subentendido. E, pra mim, assim, logo vendo as primeiras atividades, a interação dos grupos e tal, tu pensa, na verdade isso é uma escola de ser humano, né? Tipo, vamos tentar te ensinar o que é ser um ser humano tolerável e o que a gente considera ser um ser humano. E conceitualmente sim. Isso é super interessante e o filme voa por cima e não tem interesse nisso, basicamente. Da forma menos humana possível, né? Que é um paradoxo que exato, o filme explora bem. E que eles colocam pra jogar um joguinho de iPad ali pra... não, porque a tecnologia nos conecta mais com o nosso lado humano. E eu fiquei, oi, como assim? Sim. Isso eu também queria, tipo, só ressaltar que Diga. Logo nos segundos iniciais do filme, porque o filme já começa com o ator principal, George McKay, já andando nu numa floresta se mexendo como um lobo, né? Uhum. E, tipo, assim, já nos primeiros segundos dele atuando como um lobo, ele me vendeu muito essa ideia, porque ele se mexendo realmente parece muito um animal, assim, tipo, realmente uma atuação muito, muito incrível, assim. Tipo, a atuação física, acho que de todo assim. mundo do filme. É que como ele talvez apareça mais, assim. Sim, eles dão mais mas destaque. é que a dele, pra mim, chamou muita atenção. Assim, mas o primeiro encontro dos dois de noite, ela primeiro entrega acho que umas comidas pra ele na cafeteria, mas eles nem se falam. Mas de noite, quando ele tá olhando pela janela, ele abre a janela, fica olhando pela janela, começa a uivar, e ela se aproxima por cima do balcão, assim como um gato mesmo. É muito, muito bom ali. Sim. As primeiras interações dos dois eu acho muito legal também. Me surpreendeu, assim, eu nessa altura do filme pensando que o filme ia seguir para um caminho que ele acaba não seguindo até, mas enfim, não vou ficar aqui falando o que eu acho que o filme deveria ser, vamos falar do que o filme é. Não, pode falar também do que a gente acha que o filme poderia ter sido. Pois é. E eu também não posso deixar de falar isso. Tu faz um filme sobre um cara que acredita ser um lobo, é impossível não fazer conexão com o lobisomem, né? Óbvio. E daí tu chama o cara de Jacob, que é um lobisomem famoso, de uma franquia famosa de... Pô, cara, vamos respeitar um pouquinho. Só pode ser referência. Será que foi proposital? Mas óbvio. Cara, em 2021 tu não chama um lobo de Jacob por acaso. Eu acho que só tu e os fãs de Crepúsculo Tudo que pegam gira em torno de Crepúsculo. Olha, eu nem lembrava que era Jacob o nome do lobisomem lá. A primeira vez que falaram, eu pulei da cama. Fiquei, quê? Que ousadia! E eu também preciso falar da minha amiga, minha melhor amiga. Eu ia me dar super bem com ela, a Judite, o papagaio. Ela é demais, praticamente rouba o filme nas poucas cenas que ela tem. E ela tem uma das cenas mais revoltantes assombrosas pra mim, que é a cena que o Paddy Considine, o Zookeeper, ou o Dr. Mann, deve ser uma homenagem ao Michael Mann, eu imagino. Que ela tá na janela de pé e ele fica dizendo pra ela pular, porque se ela é um pássaro ela vai voar, que é horrível e acaba quebrando ela como pessoa, assim, e dali em diante no filme ela é uma personagem mudada.
E é forte demais ali pra mim, aquilo ali foi uma das coisas que mais me pegou no filme, assim. É todo um tratamento que eles tentam fazer na base do constrangimento, né? É muito forte isso, é muito horrível, sabe? De colocar as pessoas bullying em puro. situação. Total bullying. Tem também a cena depois, mais pra frente, que ele leva o Jacob pra visitar um lobo mesmo, né? E Sim. ficar de frente pro lobo, né? Essa é a minha cena predileta do filme. Essa é uma das minhas favoritas A cena é também. forte. É muito boa. É muito boa. Exato. É uma das minhas favoritas também ali. E ele diz pra ele, tu é essa criatura repugnante, alguma coisa assim que ele fala, né, nesse sentido, de começar a falar mal do lobo, né, falar, tipo, essa criatura horrível, essa criatura repugnante, tu acha que tu é isso daí, entendeu? E aquela coisa, ao mesmo tempo que o cara tá dizendo, tu tem que ser um ser humano, e ele tá tentando forçar isso da maneira menos humana possível. Né? E a hora que o Jacob vira pra ele e tu acredita que um ser humano é isso, é muito foda também. Quando ele fala, que nós humanos somos superiores, subjugamos outras espécies, não sei o quê. E tu acha que torna um ser humano é isso, é muito foda. Ele fala, a gente sabe, uma coisa, a gente sabe que a gente sabe que pensa, então por isso nós somos seres superiores. Ele fala, acho que literalmente isso até. E daí ele é confrontado pelo Jacob. Essa cena é uma das melhores. E também um pouco antes, naqueles vídeos que eles apresentam na instituição, tem um momento que o narrador do vídeo fala, né? Tipo, porque animais não pensam como a gente, ou animais não têm essa consciência que nem a gente, que é uma coisa que, na verdade, sabe, eu não acredito, na verdade, eu não tenho como comprovar isso, né? Então é bem assim, é bem ditatorial o negócio. Mas voltando para essa cena em que o Zookeeper apresenta o Jacob para um lobo, essa é a minha cena favorita, só que ao mesmo tempo, para mim, depois disso parece que o filme também peca assim algumas coisas, porque para mim a minha sensação é que depois daquela cena tem vários momentos assim depois daquela cena que eu senti que o filme poderia ter ido por um lado que seria talvez mais interessante e mais dinâmico, só que ele acabou indo para lados que ficou uma coisa mais morna, assim, de certa forma. Tipo, parece que depois daquilo tem meio que uma sucessão de tipo, agora o Jacob se rebela e daí eles torturam ele. Daí ele se rebela de novo, torturam ele de novo. Daí parece que fica meio que isso, assim, sabe? Fica nessa certa repetição que, eu já tô meio que indo mais pro final, mas só pra dar um exemplo, assim, mas pra mim o filme peca, o principal pecado do filme pra mim é realmente mais nos minutos finais, assim, que é quando o Jacob tá sendo fortemente torturado dentro da jaula, que daí os outros pacientes, que eles começam a se rebelar e começam a destruir as coisas e começam a fazer os barulhos dos animais que eles são. Que eu achei que havia a revolução dos bichos ali, daí... Exatamente, ali eu pensei, aqui vai ser o ponto de virada, entendeu? Aqui eles vão destruir tudo, eles vão, sei lá, matar a doutora, vão de repente matar o Zookeeper, que era um pouco o que eu tava imaginando que fosse acontecer, e daí o Zookeeper, né, o Paddy Considine, ele entra, dá uma de macho alfa, e meio que se impõe pra cada um deles, e tipo... e digamos assim, rebaixa eles de novo. Ali, pra mim, foi um dos momentos, ou acho o principal momento, assim, que eu pensei que, filme, o que tu tá querendo, sabe, o que tu tá querendo dizer? Porque daí, pra mim, isso pode ser uma mensagem que pode ser muito complicada, assim, de tu passar no filme, porque é aquela coisa, tipo, um pouco o que o Wagner falou, sabe? Veja como essas pessoas estão sendo maltratadas e sofrem. E olha só, elas vão continuar sendo maltratadas e vão continuar sofrendo. Sabe, parece que não teve essa mudança, assim, que eu acho, sabe, que eu acho que se tivesse essa mudança, essa revolução deles, o filme ganharia um pouco nessa, entre aspas, mensagem que ele queria passar. Só que mas uma coisa interessante também pra mim, um pouco naquele momento, o Paddy Considine também meio que dá a entender que ele é meio parecido, foi um pouco a interpretação que eu tive também falando com meu irmão, que assistiu o filme ontem, que dá a entender que o Paddy Considine também talvez seja um pouco como eles, assim, sabe? Também ele talvez seja meio animal, assim, porque ele consegue
imitar cada um deles de uma maneira muito precisa, a ponto de subjugar também cada um deles. Né? Eu acho que ali Mas, o que ela tá querendo mostrar ali, pra mim, pelo menos, é que o que ele odeia tanto nos outros são traços que ele identifica nele mesmo. Então tu sim. olha no abismo e o abismo olhar pra ti. Ele, inclusive, fala isso. Então, tipo, é meio Sim, que isso, sim. assim, a moral do personagem. Pra Sim. mim. Foi o que eu senti também, assim. Mas ali, pra mim, o filme perdeu... Desculpa, Wagner, não é que só ali, pra mim, o filme perdeu, assim, que ele poderia ter sido mais... ir pra um outro lado, sabe? Um lado mais, tipo, tá, agora eles vão se rebelar e vão destruir a clínica. Concordo eu acho que plenamente. isso também se repetiu lá no final mesmo, sabe? Que eu achei muito morno, assim, muito, tipo, qualquer coisa. E eu não gostei que a única resistência que o doutor acaba sofrendo até o final do filme, basicamente, é do próprio Jacob, que ataca ele no telhado lá. E eu achava que seria mais legal se a comunidade se unisse pra atacar ele, sabe? Algo assim. Sim. Meio que tem um ensaio, tem uma cena que é mais ou menos um ensaio que tu espera que isso vai acontecer, tem um breve enfrentamento, mas fica nisso, né? Que eu acho que até a garota, como é que é o nome? A Judith, né? Ela meio que encara ali o Perry com Sidney, mas tipo, não passa disso, né? Não passa. E no final, quando tem a fuga, né, que finalmente o Jacob ele é preso, acorrentado, amordaçado, e daí como é que é o nome? Wildcat. Ela vai lá e consegue soltá-lo. Os dois vão sair, né? E o que vocês... Qual é a opinião de vocês sobre Não vamos entrar no final ainda primeiro, porque eu quero falar... Tem um outro subplot que eu quero falar antes. E o Wagner ia falar alguma coisa. Tá, beleza. Sossega, Pito. Essa cena que o Léo trouxe foi a que mais me deixou também conflituoso em relação ao filme, assim, porque eu também queria ver uma rebelião ali. Eu achei muito legal quando o Jacob começa a ser torturado e aí mostra eles lá dançando, e aí um começa a se rebelar e aquilo ali contamina todos os outros. E aí é meio anticlimático, porque isso não acontece, né? Então, mas ao mesmo tempo eu achei interessante também mostrar o Zookeeper ali, e aí muito pela atuação do Perry, ele começa a dominar todos eles, mas de maneira animalesca, né? Porque durante todo o filme ele usa argumentos ali pretensamente científicos, né? Tipo, não, biologicamente você não tem como ser um esquilo, né? Ele usa esse discurso médico, e aí nessa cena ele tá ali. Eu também pensei, será que ele também tem ou ele também tem esse distúrbio, só que ele conseguiu se adaptar à sociedade, ter uma vida, entre aspas, funcional, mas ele usa esse instinto, né, contra os pacientes da clínica, ou essa lógica do abismo, né, dele estar ali tão imerso, né, naquele mundo, com aquelas pessoas, que ele também desenvolveu esse lado aí animalesco. Né? E casa com essa discussão sobre humano e animais, né, que tem aquele vídeo de uma cobra engolindo uma rã, né? E, não, porque os animais são violentos e nós estamos aqui dançando porque nós somos bondosos, seres humanos, né? Mas eu preciso fazer só rapidinho uma menção honrosa ao casal de nadadores gay que aparece ali no começo se abraçando, que é maravilhoso e, eu quase quis crer naquele vídeo por causa daquelas imagens. Então tem isso, mas o Zookeeper, que diferença tem dele para aquela serpente que é mostrada ali engolindo uma presa, né? Então eu gostei da cena por isso, mas concordo com o anticlímax, né? Não ter uma rebelião, assim, a gente não ter o prazer de ver o Perry sendo espancado até a morte por todo mundo. Ou pelo menos mordido, bem mordido, faz ele sangrar, perde um dedo, alguma coisa. Exato. E daí tem um outro subtrama que eu queria trazer com vocês. O que vocês acham da história do Rufus no filme? Que é o guri que acredita ser um pastor alemão, que ele tá completando o programa, ele chega ao ponto de se formar, como eles chamam, entre aspas, sai da instituição, e daí ele tem uma recaída, enfim, sei lá, volta, e pra mim fica meio que subentendido que ele
de alguma forma se sente protegido ou mais seguro nesse lugar, é esquisito nesse sentido, daí não... Eu adorei esse ator. Não, o ator é fantástico, o Eu carisma achei do cara é incrível. muito bom esse cara. Uhum. Não só ele, tem outros também personagens de apoio ali, atores de apoio, que eu achei muito bons, assim, o trabalho deles. A Guria Aranha, eu o- queria ver mais dela também, eu gostei de cabelo azul. É o Fionn Oshie, o Rufus. O ator. Também não conheci. Porque daí o filme Pois é, começa a cara. entrar nessa dualidade ali de essa instituição é terrível para com nós, porém, ao mesmo tempo, nós não conseguimos deixar de viver sem ela. Mas é que eu acho que isso, ponto de eu acho que interrogação. isso, Essa eu acho crítica, que isso é mais o eu acho que Rufus, essa né? crítica do Rafael é mais... Eu vou por aí mais na cena final lá, que o Alexandre quis adiantar, com a personagem da gata. É que eu acho que essa cena tá em diálogo total com a história do Rufus, assim. Eu acho que já é preparando o terreno, sabe? Com a do Rufus eu achei mais do tipo... É porque era óbvio que aquilo ali não estava funcionando, né? Eu vejo mais essa cena como uma crítica um pouco mais contundente a esse tipo de tratamento. Que é tipo, é uma falácia. Aquelas pessoas não estão progredindo porque é o que elas são, né? Aquilo ali não é Então, por isso que é estranho, por isso que é problemático, né? Tipo, ela tá fazendo uma crítica a esse tipo de tratamento, a essas instituições, como elas são violentas, como aquelas pessoas estão sofrendo, porque, enfim, elas não podem mudar a maneira, né, o modo como elas são. Então eu não achei problemático ele voltar, porque para mim era óbvio que ele ia voltar, né? Era óbvio que aquilo ali era uma falácia de tratamento. Até porque o personagem dele, tu vê desde o começo que o Rufus é aquele tipo super alegrão, super quer se entrosar, mas tu vê que ele tá meio que forçando passar uma imagem de que ele tá bem, né? Quando ele vai... De que, não, eu tô bem, eu tô me curando, tá tudo bem, mas tu vê que não, tu vê que é o cara que tá... Quando ele vai falar pra turma negando, que a mãe dele vai buscar ele, que nós vamos sair fazer uma viagem. Fazer uma viagem, ter Não é bem assim, não é uma viagem. De alguém, não, ela não vai vir fazer feriado contigo, e daí já se atrapalha todo no discurso. É meio tocante também. O ator ali, o carisma dele é incrível. Outra coisa que eu queria destacar rapidinho, desculpa, só que eu lembrei agora um detalhe que passa voando no filme. Lá no começo, onde dá a impressão, me marcou muito, assim, que isso aqui é uma escola de criar comportamento humano aceitável, entre aspas. E é muito engraçado que o primeiro personagem que a gente é apresentado como esse aqui está prestes a sair, ele está pronto para sair, é um cara fazendo muito bullying com outras pessoas que ainda agem como animais, e tipo, todo mundo tem que se sentir orgulhoso, esse aí está agindo como um humano de verdade. Eu fiquei, foda. Eu achei muito interessante. Eu queria também, eu acho que uma das coisas que eu não gostei do filme, narrativamente falando, foi tipo, nossa, essa é uma instituição, a instituição fechada mais mal monitorada e com menos segurança que existe na história do cinema moderno, né? Tipo, como é que a Wildcat entrou em todos os lugares? Ela tem a chave. Ela tem as chaves. E agora, como é que ele vai fugir da instituição? Ele vai pular esse arame farpado enquanto eles conversam durante meia hora até os guardas chegarem. Tipo, mas os carinha é aquele que entram pra jogar... de fugir desse lugar, mas tudo bem. Os carinha que entram pra jogar o corpo de um cachorro e depredar o lugar e gritar ofensas. E ali... Também entra, também ninguém tá... Essa cena aí... Mas essa cena aí, que bom que tu lembrou. O que vocês entenderam dessa cena? Porque eu não entendi exatamente o que os caras estavam dizendo ali. Qual era o objetivo deles? Se eles eram contra a clínica, se eram contra os pacientes que acham que são animais. É que o filme faz... Eu não entendi. Pra mim, o filme cria bastante um discurso de, aqui dentro é ruim, mas lá fora vocês vão morrer, ser atacados, é uma selvageria. E acho que esse é só um exemplo disso, sabe? Mas até aí não sei manifestantes... Eu não entendi o que representa a sociedade em geral, que vão ter pessoas que mas vão o que eles agredir queriam, entendi. Queriam ofender, depredar, É que pra mim não tinha ficado claro o que eles gritam quando eles jogam aquele animal. Eles gritam umas ofensas e jogam chamam de freak.
Animal Fruit, uma Ah, coisa assim. tá. Ah, tá. Então tá. Ok. Bullying, preconceito. Tipo, Tá, não, Mas não. uma coisa que eu achei É que na hora eu não entendi. interessante nesse sentido é que tanto essa cena quanto aquela outra história da gata lá, que ela diz, só uma pessoa fugiu daqui e ela foi espancada até a morte numa floresta e tal. Eu achei interessante porque fica uma coisa meio dúbia, assim, se aquilo ali aconteceu de fato, ou se tanto essa história quanto aqueles caras que atiraram lá, que quebraram a janela, foi uma orquestração da própria clínica para manter os pacientes lá. E eu achei interessante a diretora não demarcar, sabe, ao certo o que é. Apesar que a Cecil fala como fato, né? Não, isso aconteceu. Ele desconfia, né, o Jacob, e diz, isso parece uma invenção. E ela, não, aconteceu mesmo. Só que, ela cresceu lá, né, naquela instituição. Pois então... é. E já que a gente tá falando da Cecil, vamos falar da Cecil. O que vocês acharam da história dela? Quais são as teorias de quem ela é? Se ela se relaciona com alguém daquele lugar? Tipo, é a história que ela conta, é a história dela mesmo? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Me pareceu que sim, porque tanto que a doutora, que é meio que a tutora dela, que me esqueci o nome de novo da doutora. Angeli. Angeli. Isso. Ela comenta, a Cecil fala em um momento, né? Eu quero sair daqui, e a Angeli fala, tu tem certeza que quer sair daqui, tu quer voltar para aquela família, tu quer voltar para aquelas pessoas. E tem a cena que a Cecil tá do lado da jaula onde o Jacob tá preso, que ela comenta, né? Que tinha ela comenta de um padrasto que, pelo que ela fala, dá a entender que abusava dela. Sim. Então era meio que por isso que ela foi embora, que ela se afastou da família. Mas pra mim a história dela tá, assim, não é super detalhada, eu acho que não precisa, mas tá bem, pra mim tá evidenciada na medida certa, assim, sabe? Eu acho que agora, por que ela tem esses, entre aspas, privilégios, assim, de trabalhar no lugar... É porque ela não é paciente, né? Ela tá lá sob outra condição. Pois é, mas por quê, né? Isso justamente isso que eu queria saber com vocês. Eu entendi porque... inicialmente eu achei que a doutora criou uma relação filial com ela ali, né? Inicialmente eu achei que ela tinha uma relação com a doutora ali. Mas depois, descobrindo, me ficou bem evidente que ela tinha traumas, familiares, que ela teve problemas assim que não são totalmente especificados, além desse do padrasto, que fica bem evidente, né? E tem uma coisa com a Cecil também, que é por isso que eu pulei lá pro final do filme, que tem a ver com isso também, que até no começo o Rafael brincou que ela era apoiadora de Twitter, né? Que tu falou. Aliada de Twitter. Aliada de Twitter, exato. Porque ela performa, mas é uma performance pra ela, no final das contas. Porque o Jacob sai e ela vamos fica, chegar lá. Mas aí me parece, eu não sei se eu vi demais, tá? Aí eu queria ver com vocês, que o filme também chega a assim, pincelar uma discussão de gênero, porque a doutora fala pra ela em algum momento, tipo, se tu sair, tu sabe o que fazem com garotas que nem tu. Garotas bonitas. Lá eu não fora. sei, essa foi uma fala que eu realmente não gostei, assim, achei. Dei e daí, muito na tarde pra mim. Daí quando eles estão saindo lá, quando o Jacob tá saindo, ela fala isso pra ele, né? Ela fala, como é que a gente vai se sustentar aqui, como é que a gente vai comer? E tu sabe tu não sabe o que fazem com garotas como eu. Né? E ela fica, quando chega na hora de sair, ela fica receosa e acaba que ela não sai, né? Então eu não sei se foi... Vocês viram isso? Será que foi uma discussão de gênero ali que o filme quis trazer? Ou só ressaltar os traumas que ela tem do passado, né? Não sei. Eu acho que foi mais uma questão de trauma psicológico ali. Para mim, eu não sei, não dá para saber como ela chegou naquela clínica, mas subentende-se que quando ela pega nova, aquela doutora virou meio que a protetora ali, parece que tem uma relação quase maternal, e ela usa esse trauma para manter a guria ali dentro, né? Tipo, visivelmente ela quer sair dali, ela quer ter uma vida fora daquela clínica, que é o único lugar que ela conhece,
e a doutora fica lá, não, você sabe o que acontece com pessoas como você. E aquela guria provavelmente foi abusada, né, pelo padrasto. Sim. Então acho que ela usa aquilo ali como uma forma, mais uma das violências psicológicas que ela exerce. É brutal, né? Tu usar o trauma de uma pessoa como uma manipulação, né? A tal ponto que no final, né, ela não sai mesmo, ela fica lá dentro. Eu li isso mais... Porque eu acho... eu li isso um pouquinho diferente. Pra mim, não é na questão da história dela, mas na questão dela... Tipo, ela não é uma paciente e pra mim ela acaba usando de se comportar como um gato, enfim, para se aproximar dos pacientes, do Jacob e tal. Eles têm relação e tal. E lá no final, na hora do, vamos sair daqui, ela, não, mas eu não sou isso. Eu sou uma pessoa, sabe? Pra mim ficou muito essa mensagem do personagem dela pra mim, assim. Pra mim foi mais, tipo assim, pra mim ela sempre quis sair, ela sempre tava do lado do Jacob pra sair, mas na hora que ela encarou a cerca e na hora que ela se deu conta, depois dessa cerca tem um mundo real, daí tipo, toda a manipulação psicológica que fizeram com ela apareceu, entendeu? Tipo, na hora dela realmente tomar a decisão de, tipo, não, de dar aquele, digamos, aquele salto de fé, digamos assim, de tipo, tá, agora eu vou. Foi aquele momento tipo, do medo, sabe? Da hesitação, assim. Daí parece que... Pode ser, mas a fala dela, mas eu não sou um gato, eu sou uma pessoa, é muito forte e emblemática nesse sentido. Mas isso é exatamente mas daí pra mim, isso é tipo o que tentavam convencer ela o tempo todo, mas pra mim ali, ela fala isso sabendo que ela é uma wildcat. Ela sabe que ela é uma wildcat, mas naquele momento ela tava com tanto medo de sair que ela teve que se convencer, não, na verdade eu sou uma pessoa. Porque ela dizendo, eu sou uma pessoa, então eu vou ficar aqui. Porque eu não posso sair daqui, entende? Pra mim foi... que na verdade ela diz, eu não sou uma gata selvagem, né? Dá pra entender, bom, ela é uma gata doméstica, então. Porque ela foi domesticada. Pode ser, sim. Ela foi, enfim. Eu tive muita leitura de que ela tava performando aquela identidade e ela não é aquilo mesmo. Tipo, pro Jacob, a liberdade é uma coisa fundamental, é uma coisa inevitável, é uma coisa que ele precisa. Ele se sente preso e aterrorizado naquele lugar. Pra ela, não. Pra ela é, tipo, opcional. Eu posso sair daqui ou eu posso ficar aqui. Se eu sair daqui, eu tenho mais risco. Se eu ficar aqui, eu não sei o que, sabe? Foi muito essa leitura que eu tive. E nessa cena final também tem uma fala do Jacob que também deixa muito a entender que o filme tá fazendo esses paralelos e falando sobre pessoas que sofrem preconceito, que não são aceitas na sociedade, que ela fala pra ele, mas como é que a gente vai sobreviver? E ele fala algo como, não é uma questão de sobreviver, é uma questão de sobreviver sendo quem eu sou. Né? E daí ele sai. Mas aí eu vou dizer que foi a parte do filme que eu menos gostei. Porque como o Rafael diz, aí parece que tipo, é o subtexto virando texto. Tipo, cara, naquele momento que ele fala isso, eu pensei, meu Deus, filme. É que é cafona, né? É cafona, e naquele momento, pra mim, sinceramente, pra mim naquele momento, a atuação do George McKay, que é muito boa, naquele momento assim, ó, e depois sobe de novo, mas naquele momento que ele fala aquilo, eu, meu Deus, é sério isso? Porque o filme te dando na cara, assim, olha só, essa aqui é a nossa mensagem, essa aqui é a nossa ideia. Mas eu não quis ressaltar isso como... Não, eu sei, mas é que pra mim, o que saltou pra mim foi isso, sabe? Foi tipo, não é a questão de viver, como é que é? Não é uma questão de sobreviver, é de sobreviver sendo quem eu sou. Tipo assim, filme, a gente já entendeu isso, sabe? E falar isso na cara, assim, eu achei muito... Daí, pra mim o final peca por essa fala dele, que eu acho muito que vai muito pra baixo, mas também porque, de novo, eu acho um final muito morno, assim, sabe? Muito, tipo... Porque o que o Jacob quer, praticamente, desde o começo do filme? É, tipo, é meio que fugir, né? Ou a partir da metade do filme é fugir. E daí ele pega e ele foge. Pra mim a moral é que, tipo, ele entra lá querendo se livrar daquela identidade ou daquelas fantasias. Sim, mas... E conforme o processo vai acontecendo, ele vai, não. Fundamentalmente é isso que eu sou. Ele muda nesse sentido e se aceita. Sim. É uma história de aceitação, no caso. Sim, e a partir do momento que ele foge, ele se aceita, mas pra mim é meio morno, sabe? Tipo, digamos então... sim, é uma história... se aceitar
barra fugir. E daí no final ele foge. Sabe? Sim, Parece que pra mim também faltou. Se tivesse acontecido, sei lá, entendeu? É que negócio, ele faltou pula a cerca revolução. pra fugir. Se ele influencia Sim, o povo na volta dele, a todo mundo se achar, Sim. é um filme mais forte pra mim. Desculpa, mas sei lá, e a entendeu? Cecil Se dando ele pra trás se na ele- última hora também me tirou, tipo, ok, vamos ficar nesse... Não, eu não sei, cara. Ou se, tipo, se ela tentasse fugir junto com ele, mas fosse capturada, entendeu? Ou se ele, sei lá, entendeu? Se ele hesitasse um pouco mais de fugir pra tentar convencer ela, daí os dois fossem capturados e ele fosse preso lá de novo. Que pelo menos fosse um final um pouco mais... Mas se ele fosse preso de novo, eu ia ficar muito sei lá. frustrado com esse final. Isso não podia acontecer, eu desculpa. não digo que tivesse... Não, eu não digo que fosse isso, entende? Mas que fosse um final Sim. menos morno, assim, sabe? Que fosse um final que mexesse mais, pelo menos comigo como espectador, assim, sabe? Tipo... Sim, concordo contigo Por isso, plenamente. por isso que eu fiquei surpreso do quanto eu gostei desse filme quando eu terminei, assim, porque ele é um filme de narrativa lenta e ele não tem picos dramáticos, né? Então, tipo, o único momento que parece que vai ter uma rebelião ali, essa rebelião não acontece. Então é curioso, assim, como ela consegue fazer isso, assim, né? Tipo, ele tem tudo pra ser um filme muito chato e ele não é. Eu, pelo menos, não achei. Eu não achei Ele nem não um tem pouco chato, picos. Ele não tem picos, mas ele tem momentos marcantes. Né? Tem cenas marcantes. Pra mim, A cena do quase acasalamento deles, assim, eu achei muito bonita, achei muito boa aquela cena. Sei lá, entendeu? Um pouco pra mim, é um pouco isso. Acho que o final ficou meio... sei lá, se 20 anos depois o Jacob se transformasse no Zookeeper, seria mais interessante do que, tipo, esse final meio... assim, e qual a moral do morno, leão? assim, O segredo... Todas as instituições de filme têm algum segredo escondido no porão, e esse tem um cara que foi um sobrevivente de avião, de um acidente de avião, comeu gente pra sobreviver e virou um leão e quer viver como leão e Pois não é, tem cara. mais lado racional. Pra assim, mim cara. foi tipo... Pra mim foi muito tipo, se o Jacob se dá conta, se eu ficar aqui eu vou ter esse final. Sei lá, pra mim foi só isso, assim, que eu li. Eu vou dizer que eu não consegui ter uma leitura a mais do que a brutalidade daquele lugar crescendo, assim, sempre sendo mostrada cada vez mais. Entendeu? Não consegui ter outra leitura. E por isso que eu falei lá no início que eu acho que esse filme, pra mim, ele se tornará esquecível, assim. Porque tudo é muito na cara. Que nem essa cena. Tá, o que vocês acharam dessa cena do leão que o Rafael trouxe? Tipo, é só isso. É o Zookeeper dizendo, olha, que ele diz literalmente, não vá muito longe, porque senão você vai acabar assim. Tipo, parece que todo filme é assim, sabe? Tipo, não tem espaço pra imaginação. Tipo, o que ele tá mostrando é isso mesmo. E, enfim, não tem muito caldo, assim. Pois é. Às vezes eu me pergunto até se fosse um filme mais no ar, se ficasse mais subentendidas as coisas e menos explicado, talvez fosse melhor também. Se a gente ficasse, eles realmente acreditam nisso, se é uma performance, se é um problema mental, se é qualquer outra coisa. Mas não, tipo, não sei, eu achei meio... O filme nunca põe nada muito em dúvida pra gente, né? Exceto talvez as ações da Cecil no final, mas eu tenho uma leitura que pra mim, pelo texto, se torna óbvia também. Nessas coisas de ser muito óbvio, é uma coisinha, um detalhezinho, que é numa cena muito boa, uma das melhores cenas do filme, que é aquela cena que a gente já falou, do Perry Considine, que leva o Jacob pra encarar um lobo, né? Que tem aquela fala que eu achei um pouco, não sei se inverossímil ou caricata, mas com certeza é assim, subtexto virando texto, ou tipo discurso sendo colocado na boca da personagem, que é quando ele fala literalmente, é por isso que nós seres humanos somos superiores, sabe? E ele fala isso com todas as letras, me pareceu, esse é o malvadão, assim, sem muita nuance, sem muita construção, sabe? Me pareceu, ele tem que falar isso porque a gente precisa fazer o espectador entender que a gente está falando sobre seres humanos e outros animais, e tipo, essa pretensa superioridade, né? Então, é isso, é mais uma cena, assim, sei lá, muito...
direta. Eu acho que, tipo, tirando o Jacob e um pouco a Cecile, todos os outros personagens são meio... Bom, Wagner falou isso no começo, né? São meio colocados de maneira mais... A Guria Panda Não podia digo aparecer mais. Eu no começo achei que ela ia ser um personagem importante e daí ela some do filme. Mais superficial, não é bem a palavra que eu tô procurando, superficial, assim, mas eles são mais pincelados de leve, mas eu vou dizer que isso não me incomodou, assim, sabe? Eu não achei um problema do filme. Tipo... Acho que eles estão ali cumprindo uma função narrativa, ok, não são muito aprofundados, mas eu não achei isso um demérito do filme. Pra mim não me incomodou, a única coisa que me causou é que, tipo, eu achei os personagens mais interessantes, sabe? Eu veria mais daqueles personagens. Se isso fosse uma minissérie, talvez, eu veria mais tempo disso também. Mas aí acho que vem de cada um também. Sim. Mas, tipo, pra história do filme, realmente, os personagens estão ali cumprindo as funções que eles têm. Apesar de que pra mim não é a Cecília, qual é o nome da outra? É a Edith roubou o filme, praticamente. Inclusive, cada um que usa a roupa de... É a papagaia. Não é Judith? 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 É que tu falou Edith. Tu falou Edith. Ah, desculpa, então, Judith. Eu gostei dela também. Mas enfim, acho que a gente tá meio que esgotando o suco do filme. Alguém mais tem algo a declarar a respeito de Wolf? Ou Lobo? Não. Eu acho que é isso. Cenas favoritas, acho que a gente deu unanimidade também. Sim. A cena que ele encara o lobo, tem a cena cenas fortes, a cena da Judith mesmo que tu tá falando. Sim, essa é a minha favorita, na verdade, da Judith. Do lobo, talvez a segunda. E uma que eu também gosto muito e que não é uma cena que tem muito a destacar, mas é legal, que é quando a Cecile abre o telhado pela primeira vez e o Jacob chega na borda e começa a uivar, assim, sem ter que se controlar. Eu também achei muito legal. Qual é a tua cena favorita da Judith? Eu não entendi. Da janela. Da janela, que o doutor tá lá embaixo gritando, se tu é um pássaro, tu vai sair voando, não sei o quê. Que nota vocês dariam para o Lobo? É de 0 a 10? Como tu quiser. Continua sendo. Se quiser dar de 0 a 3, pode ser. Se quiser de 0 a 100, pode ser. É da tua cabeça. Vou dar uma nota 7. Eu dou uma nota 8, porque esse filme me entreteve. Tem personagens que eu veria mais tempo deles. A história talvez não seja o ponto alto, mas as vibes e coisas, a primeira vez que ele chega na instituição, olha pra rua e vê a Cecile na grama como um gato mesmo. Todos esses momentos eu achei legais, assim. Podia ser um filme mais lento até e que não ia me incomodar nesse sentido. Não, aí não. Eu vou ter... É que eu não achei, eu vou ter que só interromper a próxima pessoa, só porque, tipo, meu irmão, né, já participou do podcast, o Marcos, ele viu o filme e ele deu uma definição muito boa pra mim. Ele resumiu o filme, que pra ele, esse filme é uma versão furry de Glass, do Shyamalan. Porque eu meio que... Uau! Eu acho uma definição interessante. Eu tenho que... Eu não assisti Glass ainda. Não recomendo. Não é bom. Recomendo. É que, tipo, eu não assisti Glass. Não, Glass não é o último, né? É o último. É o penúltimo. Da série é o último. Calma aí. Do Shyamalan? Da série Split, Unbreakable, Glass é o último. São 3 filmes. Foi o último que eu não assisti. É que eu gostei tanto do Fragmentado. E aí quando saiu o Glass eu vi as críticas e o pessoal detonando. Aí eu pensei, eu quero ter essa memória assim do auge dessa... Fragmentado. Alguns dizem que é o filme de super-herói mais corajoso dos últimos anos. Alexandre, o que tu acha que nota tu dá? Então, eu vou ser bem matemático na minha nota. 1 mais 1 igual a 3. Para mim, a metade de cima dele funciona. Eu acho boas atuações, a dinâmica do filme eu achei interessante, os personagens, consegui me envolver com a história.
mas a metade de baixo dele, para mim, é muito confusa e acho problemática, como a gente discutiu ao longo do episódio, principalmente no começo. Então, assim, nota 5. Ó. Forte. Ok. Wagner? Acho que eu te interrompi. inclusive. Desculpa. Eu dou a nota 7, embora a gente tenha passado a maior parte do tempo falando mal do filme, né? Eu acho que esse episódio vai ser meio estilo Silent Hill, assim. Né? Eu fui o primeiro a falar que eu gostei muito do filme, mas eu realmente gostei, assim. Tem esses pontos críticos, mas eu acho que indo nessa estilo como o Léo assistiu, assim, tipo, eu vou ignorar essas questões mais complexas e vou ver só a história desse cara. Eu acho que funciona bem, assim. Acho que é um filme fluido, tem boas atuações, tem personagens que, embora tem um elenco de apoio ali que, embora não seja desenvolvido, acho que são muito bons os atores. Então, acho que é um filme que vale a pena, assim, de ser assistido. Fiquei surpreso, Rafael. Eu não estava esperando, eu estava esperando o filme nota 3 e tu veio com nota 7. E que nota vocês dão pra associação sendo de um lobisomem pra esse filme? Ah, É meia boca essa associação. Tipo, meio fácil. Meio fácil, ninguém previu. Enfim, nota 8, então. Ô, Rafael, qual nota tu deu, Rafael? Tu deu 8? dei 8. Ah, tá. Eu gostei um pouco mais, acho que tu e o Wagner, mas pelo não mútil. E mais pela força dos personagens secundários. Coisa e tal. Uma curiosidade, como é que é? O coordenador de movimentos? O cara que ensaiou os atores Coreógrafo? é o Terry Notary. Ele também meu Deus do céu. Ele também fez a captura de movimento dos 3 filmes do Planeta dos Macacos e do Kong, a Ilha da Caveira. No Kong, a Ilha da Caveira, ele foi o Kong. Então, tipo, ele trabalhou nos filmes e no Wolf, ele expressão ensinou corporal os atores e atrizes a como se expressar como animais. Belíssimo trabalho, que eu acho que ele mandou muito bem nisso. Sim. Mas só pra recapitular rapidinho, por que eu falei que tem relação com o lobisomem, e porque a gente, no ano passado ainda, a gente começou a linkar os episódios, porque assim como a Marvel, agora a gente tem uma cena pós-créditos que diz que vai acontecer no próximo episódio. E a gente começou essa série a gente partiu do trem do filme O Homem que Mudou o Jogo. Daí eu linkei com Superbad é hoje. Daí o Alexandre trouxe Birdman, ou, abre parênteses, A Inesperada Virtude da Ignorância, fecha parênteses. Daí o Leonardo colocou a obra-prima Possessor, que mudou minha vida. Eu trouxe o Terror em Silent Hill para comemorar o Halloween. O Alexandre emendou com o Orfanato. E o Leonardo tinha até então terminado a série com O Lobisomem. E nesse ano de 2023 a gente resolveu retomar a corrente, mas enfim, retomar a partir do último filme que a gente fez da corrente. A gente fez outros podcasts soltos depois disso. Então eu retomei linkando o lobisomem com o lobo. E agora, de O Lobo, nós temos um próximo elo na corrente, na qual Wagner vai ter que nos falar agora o que nos aguarda para a semana que vem. Eu falo muito mal. E agora eu começo a retribuir ofensas e agressões. Tô preparado. Semana que vem nós vemos de luvas. Eu falo muito mal da Marvel, mas a minha escolha é uma obra da Marvel. Saiu ano passado, chamado Lobisomem na Noite. Pra continuar com... Não, brincadeira, gente. Não, eu não ia fazer isso. Eu curto a metragem, né? Esse é um episódio de 15 minutos. Não. Chega de lobo, chega de lobisomem. Mas eu vou meio que nessa analogia com experiências de grupos minorizados, assim, né? Esse filme que eu escolhi talvez receba algumas críticas que já foram abordadas nesse episódio, mas eu irei defendê-lo. Mas é um filme também de resistência, assim, de pessoas que estão insatisfeitas com a vida que elas levam, com a maneira como a sociedade as coage, e que resolvem fazer algo para mudar esse cenário.
É um filme de 91, que aparecia na sessão da tarde. E aí, por isso eu tive muito preconceito para assisti-lo, porque eu achei que fosse galhofa. E é um filme surpreendentemente profundo, dirigido pelo Ridley Scott, Thelma e Louise. Bah! Massa, Um massa. filme que eu acho maravilhoso. Eu não vou conseguir brigar contigo assim, Wagner. E é essa a escolha. Eu gosto desse filme. Eu lembro de adorar esse Boa, filme boa, quando boa. eu vi, mas não vi há muito tempo. E Gina Davis, Susan Sarandon, Brad Pitt. Isso. É isso, né? isso aí. Harvey Isso. Keitel. E eu me esqueci, a gente pulou todo um capítulo do podcast, Sim. que é os filmes que vocês acharam parecidos com o Lobo. Eu vou começar rapidinho. O filme que eu achei parecido é Os Novos Mutantes, de 2020, que é sobre jovens mutantes presos numa clínica psiquiátrica, no qual eles têm que suprimir seus poderes. Enfim, façam suas parábolas aí. Eu vi 15 minutos desse filme e eu desisti. Eu não tô Mas eu dizendo que é tava muito- maravilhoso nem nada. Quer dizer, eu acho legal. É um filme da Marvel mais esquisito e diferente. E meio que foi varrido pra debaixo do tapete, aquela coisa toda. Esse filme foi refilmado várias vezes, não Foi. teve uma coisa assim. Foi. Ficou em É um 4 ou filme que 5 anos. de prometia produção. muito, né? É um filme No que final é um prometia filme muito. meia boca Ah. pra baixo. Mas acho que pelas semelhanças assim, de história e tal, vale como curiosidade. Posso seguir? Deve? Tá, eu vou indicar um clássico aqui, que é Um Estranho no Casablanca. Ninho. Um Estranho no Ninho, com Jack Nicholson, dirigido pelo Milos Forman, e acho que é de 75 esse filme, que também se passa numa clínica psiquiátrica e também fala sobre violência psicológica, opressão, né? E é isso. Uma grande Inspirou a atuação do clássica Jack música Nicholson. Sanitarium do Metallica. Se não ouviram, ouçam. Também tem Isso. os mesmos temas. Isso eu não sabia. Wagner e Leonardo estão com vocês. Ah, não, o Leonardo já falou? Não. O Leonardo vai falar o a filme mim- do Carpenter, The Ward. Ah, não, pior que não, mas tá, mas pode ser uma opção também, pode ser. Fica como nota de rodapé do Ward. Confesso que eu lembro de 2010, gostar de The do Ward, John apesar de Carpenter. ser ruim. Não é bom, mas eu lembro Eu vou de gostar. recomendar um filme que eu acho que eu não recomendei ainda, mas é um filme de 81 chamado Wolfen, com o Albert Finney e o Edward James Olmos, dirigido pelo Michael Wadley, que é sobre um policial em Nova York que investiga assassinatos aparentemente cometidos por lobos. É um filme bem... Massa. que eu me lembro de ter visto há uns anos atrás, porque tinha a ver com o meu trabalho de doutorado, que eu achei um filme surpreendentemente interessante. Acho que tem questões... É um filme que talvez seja interessante a gente discutir em um momento, assim. Uhum. Wolfen. É baseado num livro do mesmo título, escrito por Whitley Strieber. Leonardo fez muita Wolfen. pesquisa com coisas relacionadas com lobos, tá? Só pra deixar claro. É verdade. Eles têm um conhecimento profundo sobre o assunto. A gente pode só fazer um podcast só sobre filmes com lobos. A gente ainda tem que fazer... eu posso recomendar mais um, então? Já Vai. que a gente tá nessa... The Ward do já que a John gente- Carpenter, assistam. Não, eu vou... Pacto dos Lobos, de 2001. Esse tem que virar episódio, essa estrutura. O Pacto dos Lobos. tá na minha cabeça há muito tempo. Já que a gente tá terminando o ciclo de lobos aqui. E também Wagner. tem um filme muito ruim com o Jack... Desculpa. O Leonardo tá Não, descontrolado. Vai, Leonardo. também tem, O momento é também teu. tem um filme muito ruim de, acho que 91, chamado Lobo, com Jack Nicholson. Esse filme é realmente muito ruim, Eu nunca vi isso. mas talvez valha a pena. E tem o Destino de Júpiter também, onde o... Que tem um lobisomem albino. Com rollers. Não, é um lobisomem com rollers. Vivido que ele voa pelo céu. Magic Mike ele mesmo. Como é que é o Channing nome Tatum. dele? É isso. Channing Tatum. Destino de Júpiter que eu... Desculpa. Wagner, vai. O Léo analisou aquele também, Mulheres que Correm com os Lobos, não tem uma coisa assim? É um livro, né? Não, esse eu não li. Livro, Esse não adaptaram para cinema, é isso? Não, é que eu acho que esse livro é um livro mais, não diria de autoajuda, não é isso, mas eu não sei se é uma narrativa. Eu não sei, realmente não sei. Tu tem que adaptar esse filme, Leonardo.
Esse livro, adapta. É verdade, é verdade. Mesmo que seja não ficção, tem que adaptar. Claro, dá uma... Bom, já falei do Lobisomem na Noite, né, da Marvel. Eu não assisti, mas se vocês quiserem, assistam. Não recomendo. Mas esse O Lobo, eu assistindo esse filme me lembrei muito do Dente Canino, do Yorgos Lanthimos, eu acho. É um diretor grego. Que é um filme sobre um casal que cria os filhos completamente longe da sociedade, assim, da civilização. Então, eles são criados como animais, assim. Eles não sequer falam, né? Sequer ensinam os filhos a falar, a se comunicar, enfim. Então, esse filme me lembrou bastante Dente Canino. Eu quase indiquei ele, mas eu pensei, eu quero rever esse filme. Não quero. Então... Mas é desses filmes diferentões, assim, crítico, queijo e vinho, estilo Léo, assim, acho que... Todo mundo sabe que o Rafael é isso, não eu. Eu não, eu sou popular, cara, eu vejo Marvel. Eu vejo Marvel. E com isso chegamos ao fim desse episódio. Você pode nos seguir nas mídias sociais, Instagram, YouTube. Eu posso, desculpa, eu posso pode nos seguir nas mídias sociais. Pode. Hoje, exclusivamente. Eu não sei como é que... Em inglês tá Hold the Dark. Em português... Eu vi na Netflix uns anos atrás, não me lembro como é que é em português. Hold the Dark, título em português. Obrigado, Rafael. Eu estou googleando em tempo real. Noite de Lobos. Noite de Lobos com o Jeffrey Wright e o Alexander Skarsgård. Do Netflix. Recomendo também. Netflix, altamente recomendável. Altamente recomendável. Tá, é isso. O site Cinemação dá 3 claquetes. Ok. Jeremy Saulnier, Jeffrey Wright... Tá, esse aqui mesmo. Parece interessante, os estilos são interessantes. Desculpa. Você pode nos seguir no Instagram, no YouTube, @quero ver o filme. Você pode nos mandar um e-mail para queroverofilme@gmail.com. Pode deixar comentários e coisas. Não adianta perguntar onde se encontrar filme, porque a gente não pode dizer. Mas, cara, se tu está usando a internet para fazer esse comentário, tu sabe achar filmes, desculpa. É só usar o Google. Você pode também nos encontrar onde os podcasts são encontrados. Por favor, sigam a gente, apoiem, deem likes, ativem os sinos, aquela coisa toda. A gente precisa de apoio e ajuda. Claramente, a gente precisa de ajuda em vários aspectos. Falem para amigos, conhecidos, parceiros e inimigos. E até a semana que vem, vamos todos... é isso. Não sei. É só relembrar o filme da próxima semana. Na semana que vem nós vamos ver Thelma e Louise. Um clássico, eu lembro de gostar, mas faz décadas que eu não vejo. Então eu aprecio a desculpa. Eu aprecio a desculpa. Tá. Sim, aprecio a desculpa pra ver o filme. Tá. É que eu não tinha entendido essa frase. Tá. Desculpa. Então até semana que vem eu deixo com vocês com a mensagem de... Alguém quer dizer alguma coisa? Quer dizer que eu não deixo mensagem nenhuma, mas... É como eu sou um cara populista, eu não tenho mensagens, então... Não, é isso, então, terminamos. Tchau. Tchau. Falou, galera. Tchau. Não, 2023 a gente não fala mais tchau. O que a gente fala em 2023? Não sei, eu abri espaço e ninguém quis falar nada. Nada pra gente. Até a próxima. Até semana que vem. Até mais.